O Tribunal Superior Eleitoral, portanto, veja o seguinte, é a última instância na Justiça do Trabalho. Ele reconheceu o vínculo empregatício de uma faxineira que trabalhou 12 anos para uma pessoa jurídica. A decisão foi baseada na análise, como dizem os advogados, de subordinação, pessoalidade e na prestação de serviço, conforme diz aqui a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, será que essa decisão, como outras, não seria derrubada no Supremo Tribunal Federal, o chamado vínculo empregatício? Para a gente entender melhor, nós pedimos ao doutor Jader Solano Neme, que é sócio e advogado da área trabalhista da BB Moff, aqui conosco. Doutor Jader, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar participando. Muito obrigado. Doutor Jader, e aí? Outros casos anteriores, o Supremo derrubou. Acho que só houve um voto divergente agora, salvo engano, do ministro Fachin. Como é que ficaria essa situação? Olha, a questão da reclamação trabalhista, ela tem que ser analisada de casos a casos. Por quê? A reclamação perante o Supremo, ela tem que ter uma estrita aderência entre a decisão que foi feita pela Justiça do Trabalho com os precedentes atuais do Supremo. Ou seja, tem que ter certas situações onde na Justiça do Trabalho está considerando o vínculo e no Supremo está afastando esse vínculo. Nesse caso em específico, a Justiça do Trabalho pontuou por uma subordinação jurídica, que seria um controle de horário que foi reconhecido no acórdão do TST. Isso vai, para uma eventual reforma junto ao Supremo, vai ter que ter, como eu disse, uma aderência da jurisprudência. E é um caso que nós não temos, ao menos ultimamente, visto perante o Supremo, porque é uma situação de um empregado que pode ser considerado hipossuficiente e não hipersuficiente, igual aos casos que nós temos visto rotineiramente no Supremo, uma taxa muito grande de sucesso na reclamação para afastar o vínculo. Agora, doutor Jader, essas decisões não criam uma insegurança jurídica? Porque o Supremo entende que existe a possibilidade de outras formas de contrato que não aqueles previstos na legislação trabalhista, na CLT e demais legislações correlatas, e, ao mesmo tempo, você acaba, às vezes, fazendo um contrato com uma pessoa, no meio do caminho, ela entende que aquele contrato não é mais válido e aciona na Justiça do Trabalho, e você fica, muitas vezes, limitado a entendimentos. Então, certamente causa uma insegurança jurídica tremenda. Doutor Jader, a pacificação disso seria uma reunião, vamos dizer, submeter isso ao pleno do Supremo, para que ele decidisse de uma vez por todas? Eu acho difícil isso pacificar ao pleno. Por quê? Nós temos muitos casos diferentes. Por exemplo, nós temos casos de médicos, nós temos casos de advogados, nós temos casos de diretores de grandes empresas, por exemplo. Um caso recente, o diretor de grande empresa teve afastado porque foi considerado uma pessoa hipersuficiente. Quer dizer, ele vai lá, atua tudo aquilo com o seu empregador, é uma pessoa que tem total autonomia de falar, não, isso é benéfico, isso não é, aquilo eu quero, aquilo eu não quero, e depois entra com a ação. Mas temos casos também onde existe um desvirtuamento da situação. Então, pacificar, eu acho muito difícil, porque tudo depende da análise caso a caso. Eu acho que algumas normas para melhorar poderiam ser editadas assim. Agora, doutor Jader, nós já temos aqui várias causas em que as pessoas ganharam na Justiça do Trabalho, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, e o Supremo derrubou. Há um conflito entre o Supremo e a Justiça Trabalhista? Sim, é o que nós temos visto ultimamente. Inclusive, nós temos decisões onde o Supremo já vai lá e caça a decisão da Justiça e afasta o vínculo, por exemplo. Já vi decisões onde o Supremo determina que o juiz da Justiça do Trabalho julgue conforme os precedentes dele. Aí, nesses casos, só para ficar exemplificada essa situação
esse conflito, costumo já vir 5 laudas de decisão do juiz de primeira instância, onde 4 são manifestando seu inconformismo com o que está julgando, e uma julgando de acordo com o Supremo, com uma determinação do Supremo, por exemplo. Perfeito. Doutor Jader, muito obrigado. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Bom dia. Muito obrigado. Doutor Jader Solano Neme é sócio advogado da área trabalhista da BB Imóvel, conversando conosco. Portanto, há sim, segundo a opinião dele agora há pouquinho, um conflito entre o Supremo de um lado e a Justiça do Trabalho do outro. 8h41.